Começando o fechamento de mercado do mini índice, vamos ver quais foram os ciclos do dia e as melhores entradas e padrões do dia. Então vamos lá, o que o índice fez aqui? O índice terminou o pregão anterior, no cenário aqui, uma possível wedge. Se ligar esses pontos aqui, tinha uma wedge aqui, ligando uma, duas, três, formando um possível topo duplo aqui. Estava no cenário o preço rompeu aqui acima desse ponto, corrigiu profundo e criou outro forte rompimento, projetando esse pivô aqui para cima, e após atingir esse alvo, ele corrigiu novamente profundo e terminou o pregão renovando essa máxima aqui, mantendo um ciclo, possível ciclo de canal amplo de alta, aqui sim, um canal amplo de alta, que quando vem testar esse ponto de flexão, pode considerar que ele lateralizou aqui, e após lateralizar, o preço cria um rompimento já no começo do dia aqui, rompe abaixo desse ponto de flexão e temos essa projeção aqui para buscar para baixo, que seria aqui, essa projeção aqui para baixo que o preço veio buscar. Poderia projetar, espelhar ela para baixo, o espelhamento dela veio ser atingido aqui. Então aqui durante o dia ele criou um rompimento, virou um canal estreito de baixa. Esse canal estreito de baixa, a primeira vez que tenta reverter, ele tende a falhar. Ele tentou reverter aqui em uma pullback, duas, pullback, três pernas, tentando reverter, mas só que a primeira reversão tende a ser minoritária e criou aqui mais uma perna de baixa, vindo abaixo desse ponto de flexão e saindo desse canal estreito de baixa para um possível canal amplo de baixa, que ficou aqui para o restante do pregão. Então, aqui quando você identifica que ele transicionou para um possível canal amplo de baixa, após esse rompimento e canal estreito, após essas transições, você tem que identificar que nas renovações de mínima, o preço tende a fazer correções profundas. E foi o que ele fez aqui, fez de uma correção profunda em uma, pullback duas, até três pernas, novamente na região de 61 aqui dessa última perna, baixa, que cria aqui um topo duplo com mínima mais baixa e deixa uma boa entrada aqui, seria L1, L2, uma venda de L2 a favor do ciclo, que seria canal amplo de baixa, que aqui ele criou uma pullback duas, pode deixar mais macro aqui, tentou criar uma terceira aqui, então ele criou duas pernas de alta e falhou, criando um topo duplo de mínima mais baixa, deixando uma boa entrada aqui a favor desse possível canal amplo de baixa. Já tinha transicionado aqui quando renovou essa máxima, essa mínima, deixando uma boa entrada para vir buscar novamente a renovação de mínima. Ele vem e busca essa mínima, um canal estreito de baixa, bastante força, movimento climático que tem boas barras de baixa, sem continuidade, e quando ele vem aqui e atinge aqui a renovação de mínimo, ele cria aqui padrão de reversão, que seria essa wedge, se ligando uma, duas, três, teria esses três pontos e deixando uma boa barra de reversão aqui baixo nessa possível wedge, que é um possível canal de baixa aqui, um canal amplo de baixa. Uma boa entrada aqui para buscar uma possível correção profunda ou a reversão dessa última perna aqui, acreditando que o preço pode lateralizar aqui novamente, se tornando uma lateralidade. Ele dá uma boa entrada aqui, seria um bom trade, um stop aqui abaixo, e buscar aqui também a reversão desse movimento, acreditando que ele transicionaria desse canal amplo de baixo para uma possível lateralidade, como ele já tinha atingido esse alvo aqui, como espelhou esse movimento aqui para baixo, aqui quando atingindo a barra 40, quando consegue renovar a mínima aqui e quando transicionou para um canal amplo de baixo, era mais provável que ele fizesse uma correção mais profunda e tentasse fazer mais uma puxada de baixa para criar aqui um bom cenário de reversão, que seria essa wedge aqui, que é um padrão de reversão majoritária também. Deixou uma boa entrada e podendo buscar aqui esse ponto de flexão, que seria a reversão dessa última perna de baixa, lateralizando o preço, transicionando de um canal amplo de baixa para uma lateralidade. Aqui ele deixou uma boa entrada, depois disso ele fez
um fundo duplo aqui, wedge com fundo duplo, deixou uma outra boa entrada aqui acima dessas barras, ou poderia entrar nessa barra aqui de sinal. Seria uma boa entrada acima dessa barra de sinal. O stop também seria aqui abaixo, se preferir, abaixo dessa mínima. O stop melhor seria abaixo da mínima aqui do dia. E para buscar aqui tanto esse ponto de flexão quanto o maior fechamento aqui dessa última perna, que seria um bom alvo também. E aqui, quando o pregão está terminando, você fechando, você poderia sair aqui nessas últimas barras aqui, que seria melhor sair antes que a corretora de stop. Então aqui no dia saímos de um canal amplo de alta, que lateralizou aqui, virou uma lateralidade, se tornou essa lateralidade aqui, que criou um canal estreito de baixa, virou esse canal estreito de baixa, que criou uma correção profunda, depois virou um canal amplo de baixa, que ficou até o final do pregão, que para lateralizar, criar a transição desse canal amplo aqui, esse grande canal amplo de baixa, para lateralizar ele tem que vir testar aqui essa última mínima majoritária, aqui, essa máxima majoritária. Aqui, essa era uma máxima majoritária, quando ele consegue romper abaixo desse ponto. Quando ele cria essa correção profunda e consegue romper abaixo desse ponto aqui, essa máxima aqui se torna uma máxima majoritária. Então, se o preço conseguir vir testar ele, se torna essa grande lateralidade aqui, que eu vou deixar marcado, se tornando essa grande lateralidade aqui. Se o preço não conseguir testar esse ponto aqui e criar um bom padrão novamente de reversão e demonstrar força vendedora e conseguir renovar a mínima e conseguir vir renovar essa mínima aqui sem conseguir renovar essa massa, o preço vir aqui abaixo disso aqui, daí a máxima majoritária deixa de ser essa e se torna essa máxima majoritária. Então aqui esses foram os ciclos do dia e as transições. Os melhores setups seriam aqui, quando teve esse rompimento, poderia vender essa barra de rompimento. O stop pode ser tanto na máxima do dia, quanto acima aqui da barra de rompimento, para buscar o alvo aqui, espelhamento dessa lateralidade aqui para baixo. Após isso, o preço fez uma pullback, ele criou uma bandeira aqui de baixo em forma de wedge, teve uma boa entrada aqui para buscar aqui a renovação de máxima, porque nos 60 minutos ele estava testando a média dos 60 aqui. Depois de um bom tempo, que ele ficou aqui mais de 40 barras sem tocar média, seria um bom setup de compra, mas ele não conseguiu levar para a renovação de máxima, falhou, que seria uma boa entrada também, porque ele teve um impulso aqui, ele fez uma pullback, duas, pullbackinho, três aqui, deixando uma boa barra de entrada. Seria uma boa entrada aqui, que seria uma bandeira de alta em forma de wedge. Aqui ele consegue romper a máxima da bandeira, mas ele falha na sequência. Quando ele falha aqui e deixa uma entrada, uma L1 e outra L2 aqui, você poderia sair abaixo dessa barra com um stop pequeno. E falhou de romper acima da máxima aqui, desse ponto de flexão. E aí aqui ele cria um topo duplo, deixou uma entrada de L2 aqui, poderia vender abaixo dessa barra. Se você não vendeu abaixo da barra, poderia vender a L3, essa L3, após essa L3 o preço veio conseguir renovar essa mínima aqui. Então ele criou aqui uma venda de L3, que seria também uma bandeira de baixa aqui, que o movimento maior do dia era de baixa, e aqui seria uma bandeira de baixa em forma de wedge também. Podendo considerar essa bandeira de baixa em forma de wedge. Como ele deixou uma boa entrada aqui, poderia vender aqui com o stop aqui acima e buscar a renovação de mínimo, acreditando que depois dessa
desse forte rompimento em canal estreito, essa primeira reversão tenderia a ser minoritária. Quem comprou acreditando que o preço iria renovar a máxima por causa do contexto dos 60 minutos, teria que sair aqui quando deixou uma L2. Após isso, o preço vem, cria um bom movimento de baixa aqui, canal estreito, renova a mínima e busca o alvo de 1 para 1 dessa lateralidade que foi rompida no dia. Atinge esse alvo, tenta criar um rompimento abaixo desse ponto aqui, mas como ele já estava atingindo um alvo relevante e renovando a mínima, possível canal amplo de baixa, ele tenderia a fazer uma correção um pouco mais profunda. E aqui ele estaria baixo no possível canal. Então, baixo no possível canal, melhor buscar por compras, não por vendas. Aqui, ele cria uma reversão aqui, criando um movimento no microcanal. Cria um microcanal, forma aqui uma bandeira de alta, cria um forte impulso. Após esse forte impulso, ele deixa um fundo duplo aqui e uma boa entrada aqui acima dessa barra, podendo projetar ele para cima. Esse pivô aqui que ele criou no final aqui, ele criou esse topo duplo, depois ele criou uma wedge que falhou e acabou projetando ela aqui certinho. Buscou esse alvo aqui da wedge. Dá um zoom. Aqui, acabou vindo buscar esse alvo da wedge. Vou apagar aqui. Quando ele criou esse pivô aqui, criou um bom micro comprador, tentou retomar, falhou, criou um possível topo duplo, esse topo duplo falhou e a wedge também falhou. Aqui teria 3 pontos, poderia ligar 1, 2, 3 pontos, falha e acaba projetando esse movimento para cima, ligando aqui esses pontos, essa mínima com o ponto que a wedge falhou. O preço veio certinho testar aqui, projetar o espelhamento, que seria 1 para 1 desse movimento aqui para cima. Atinge esse alvo, e após atingir esse alvo, o preço deixa aqui L1, L2, uma venda de L2, que seria um topo duplo de mínima mais baixa, uma boa entrada para venda, acreditando ainda que esse canal amplo de baixa iria vir renovar essa mínima e criar aqui um contexto de possível wedge. Ele veio aqui, busca esse alvo, aqui esse ponto de flexão aqui dessa wedge aqui seria um excelente magneto para o preço, podendo ligar esse ponto com esse. O preço tenderia a vir buscar aqui, mas ele falhou logo na renovação de mínimo e criou uma reversão. Quando ele chegou nessa renovação de mínimo, seria um alvo aqui, tanto a renovação de mínimo quanto esse ponto aqui da wedge, que poderia ser um bom magneto para o preço vir buscar. Mas quando ele falha de renovar a mínima e já deixa uma barra de reversão, você poderia sair desse trade aqui na reversão dessa barra e podendo comprar aqui, porque aqui ele criou uma wedge undershoot, que seria uma wedge que tem aqui undershoot, que aqui foi overshoot na segunda perna de baixo. Temos 1, 2, 3 pernas de baixo. A overshoot foi aqui e essa aqui não chegou a testar aqui esse ponto aqui. Quando você liga esses dois, então seria o wedge undershoot, porque essa daqui não veio buscar esse ponto. Já criou uma reversão antes de vir buscar ela, mas ela tem mesmo assim 3 puxadas. Todo padrão de 3 puxadas é uma wedge. Então aqui ele não conseguiu vir buscar aqui, criou uma wedge undershoot, overshoot só com a segunda perna e deixou uma boa barra de reversão. Aqui seria um bom trade também, seria comprar acima dessa barra, o stop aqui abaixo, mas um trade um pouco mais arriscado, porque como ele foi uma wedge undershoot, ligando esses pontos aqui, não veio buscar aqui, seria bom pregar a primeira entrada, se essa wedge consegue vir abaixo do ponto aqui, desse canal de baixo, falhasse e deixasse uma entrada. Aqui, como for uma undershoot, é melhor buscar uma segunda entrada. Ele deixou aqui uma H1, depois ele veio aqui e deixou uma H2, uma H3. Então, poderia comprar aqui ou acima dessa barra com um stop aqui abaixo e buscar a reversão desse movimento, porque ele criou um padrão de reversão, podendo vir buscar aqui esse alvo, que acabou não sendo atingido.
Um outro alvo bom seria também esse fechamento de gap aqui, que ficou aberto, que acabou sendo atingido. Se você estivesse levando para a reversão desse movimento, acreditando que esse canal amplo de baixa iria transicionar para uma possível lateralidade, você teria que sair aqui no finalzinho do pregão, quando estivesse nas últimas barras. Então, esses foram os ciclos do dia e os melhores trades de acordo com cada ciclo e padrão. Espero que vocês tenham gostado. Aqui, identificando os padrões dentro de cada contexto e operando de acordo com a pressão de cada movimento. Então, espero que vocês tenham gostado e obrigado por ter assistido esse vídeo.